E aí, galera, beleza? Então, em química agora, eu irei gravar vídeos para vocês para facilitar os estudos. As lives eu vou usar basicamente para vocês, se quiser tirar alguma dúvida, beleza? Porque eu acho mais viável, porque muita gente não entra nas lives, não assistem, e se eu explicar lá, muita gente não vai pegar a matéria. Então, eu mandando o vídeo, fica a critério de vocês o momento de assistir, para quem realmente tem interesse, né? Então, se vai ficar disponível para você, você pode assistir a qualquer momento. Então, eu acho mais viável, beleza? Sempre eu vou mandar vídeo para vocês, então. Então, olha só. Assunto que a gente está estudando, inclusive a atividade que vai ser passada essa semana hoje, é sobre esses ácidos e essas bases. Ácido e base é um assunto bem corriqueiro do nosso dia a dia, que está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, exemplos de alguns ácidos do nosso dia a dia. O limão, o abacaxi, que são aquelas frutas que a gente chama de frutas cítricas, né? Por quê? Por causa da presença do ácido cítrico. Então elas são ácidas. A Coca-Cola, ela é ácida porque ela tem a presença do ácido fosfórico, certo? O vinagre, ele é um ácido porque tem a presença do ácido acético, entre outros. E bases, substâncias que são bases. Muita gente confunde, ó. Isso aqui, ó, vou colocar a fórmula. Isso aqui é uma base, NaOH. As bases a gente vai estudar com mais detalhe mais para frente, mas vamos ver um pouquinho sobre elas. Essa base aqui, NaOH, ela é chamada de hidróxido de sódio. Nada mais é do que a soda cáustica, certo? Muita gente confunde e acha que a soda cáustica é ácido. Não, soda cáustica não é ácido, ela é uma base. Entre outras bases conhecidas do nosso dia a dia, o esmalte é uma base, o leite de magnésia, que o pessoal toma, que é um antiácido estomacal, também é uma base. Deixa eu ver mais exemplos aqui. O amoníaco, que as meninas usam para descolorir, também é uma base, entre outras, beleza? Então a gente vai estudar um pouquinho de cada um. Os ácidos, a gente vai estudar a teoria de um cientista chamado de Arrhenius, beleza? Esse cara desenvolveu uma teoria e ela cai muito em prova, então é muito importante a gente saber ela. Segundo ele, todo ácido, a gente vai falar dos ácidos, eles liberam cátions e eles liberam ânions. O que são cátions? São cargas positivas. O que são ânions? São cargas negativas. Isso sempre em meio aquoso. O que é meio aquoso? Quando está dissolvido na água. Então, um ácido, por exemplo, se eu misturo ele na água, ele se torna um condutor de corrente elétrica, porque ele forma isso, ó, cátions e ânions, positivo e negativo. Ele sozinho, ele não é condutor, mas se eu misturar ele na água, ele passa a ser um condutor de corrente elétrica. Então ele forma cátions e ânions. E a teoria dele diz o seguinte: sempre os cátions vão ser H+, sempre hidrogênio. Então isso é uma definição fácil de você entender um ácido. Todo e qualquer ácido sempre vai ter a presença do hidrogênio. Por quê? Segundo Arrhenius, em meio aquoso, através de suas experiências na presença de água, ele formando cátions e ânions, o cátion sempre vai ser o H+, então tem que ter hidrogênio, certo? Vou passar alguns exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, HCl, ácido clorídrico, presente no nosso suco gástrico. Se eu pegar o HCl e dissolver ele na água, ou seja, em meio aquoso, ele vai formar os cátions e ele vai formar os ânions. E o cátion sempre vai ser o H+. Quem vai ser o ânion? O restante da minha molécula, que no caso seria o Cl-. Só isso. Esse processo a gente chama ele de dissociação iônica. Beleza? Que mais? Dissociação iônica não, desculpa. Chama-se ionização. Dissociação iônica é dentro das bases. A gente vê depois. Esse processo chama-se ionização. Aí, ó. Vão formar os cátions e os ânions. Vamos ver mais exemplos. Outro exemplo aqui de outro ácido. HBr. Ácido bromídrico. Na presença de água,
Ele forma cátions, que sempre é o H+, e ânions, que no caso do nosso exemplo seria o Br-. Beleza? Outro exemplo, ó, solução de bateria, ácido sulfúrico. Aquele líquido que fica dentro da bateria é esse ácido aí, ó, dissolvido na água. Por isso que ele conduz corrente elétrica na bateria do automóvel, porque forma os cátions e os ânions. Quem é o cátion? H+. Quem é o ânion? SO4-. É sempre o restante, tá? É o H, o mais, e o resto é o menos. Só que o que tem de novo aqui agora pra gente? Aqui eu só tinha um H. Aqui eu tenho 2, beleza? Então são 2 hidrogênios. São 2 H+, certo? Eu não posso colocar o 2 aqui, ó, porque é H+, beleza? Então são 2 hidrogênios. Se eu tenho 2 aqui com carga positiva, eu vou ter que ter 2 com carga negativa. Então eu venho e coloco um 2 aqui também, ó. Aí, para estabilizar, certo? Outro exemplo, H3PO4, é o ácido fosfórico, presente na Coca-Cola. Ó, forma H+, PO4-. Aí olha a quantidade, são quantos? 3, então é 3 aqui, ó, e 3 aqui. Nos primeiros eu não coloquei número, porque não tinha, era só um, beleza? Mais um, H4P2O7. Na presença de água, forma H+, mais P2O7 menos. Aí vamos ver a quantidade, são quantos hidrogênios? 4. Então tem que colocar o 4 aqui e o 4 aqui. Beleza? Essa teoria ficou conhecida como teoria de Arrhenius. Esse cientista ele chegou a essas conclusões através de suas experiências. Ok? Tranquilo? Beleza. Mais uma coisa, eu vou explicar a classificação dos ácidos também. Aproveitar o vídeo. Classificação quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis. É muito fácil. Eles podem ser monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos. Moleza. O que é isso? Monoácido é quando tiver um H+. Diácido, 2. Olha aqui um diácido. 2, ó. Triácido, 3. E tetrácido são 4H+. Certo? Monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Mono 1, di 2, tri 3 e tetra 4. E mais outra classificação. Eles podem ser hidrácidos ou oxiácidos. Os nomes são estranhos, mas é bem simples. Qual que é a diferença dos dois? Um hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio, ó. Não tem o O, não tem o O. Aqui já tem e aqui já tem. Então esses três são oxiácidos, oxigênio. E os outros são hidrácidos, não apresentam oxigênio. Lembrando que todos vão ter o H, todos. Certo? Agora o O não, depende. Se não tiver o O, hidrácido. Se tiver o O, oxiácido. Beleza? Ó, quantidade de H+, monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. Tem ou não oxigênio? Se não tem, hidrácido. Se tem, oxiácido. Beleza?